Oi, pessoal, mais uma questão da IBFC. Vamos aí nessa nossa reta final de estudos no canal do YouTube com questões resolvidas passo a passo. Foco no padrão IBFC para preparar para essa nossa prova do TJPE. Lembrando que quinta-feira, 4 de setembro, começaremos a nossa maratona de resolução de questões de raciocínio lógico com mais de 100 questões. E hoje separei aqui para resolver passo a passo uma questão da IBFC que é muito recorrente e que eu sei que muita gente tem dificuldade em questões que envolvem probabilidade. E essa questão em particular, ela traz um atrativo, porque ela envolve a necessidade de descobrir quais são as possibilidades que atendem à nossa necessidade. Então é importante que, inicialmente, a gente compreenda a ideia da probabilidade, o que é que a gente precisa, o que é que a gente tem que encontrar, para poder, a partir daí, dominando essa parte conceitual, a gente possa traçar a estratégia para resolver a questão. Então, bora lá. Um dado de 6, perdão, bati aqui sem querer. Um dado de 6 lados é lançado 3 vezes consecutivas. Então, toda vez que eu tenho uma questão que envolve uma probabilidade, que eu vou perguntar qual é a probabilidade de tal cenário, de tal situação, de tal resultado, é porque existe uma ação, alguma coisa vai acontecer. Então, perceba que aí eu vou pegar um dado com 6 lados e a ação vai ser pegar esse dado e lançar ele 3 vezes, certo? Então, a gente tem aí na ação, a ação dessa questão seria lançar um dado, um dado normal, né? Eu tenho um dado que é um cubozinho, e esse dadozinho, que é um cubozinho, ele tem 6 faces, e essas faces, elas são numeradas de 1 até 6, então existem 6 faces, quando eu jogo o dado, existem 6 possibilidades para cada arremesso desse. Mas eu vou lançar um dado aqui, pessoal, 3 vezes. Então, eu vou ter o resultado do meu primeiro lançamento, eu vou ter o resultado do meu segundo lançamento e eu vou ter o resultado do meu terceiro lançamento. Então, isso daí, ó, essa parte aí que eu estou colocando, de certa forma, não precisava nem descrever, né? Não precisava nem colocar no papel, eu estou organizando as ideias, isso aí a gente faz mentalmente, tá? Então, eu tenho um dado que tem 6 lados, então ele tem essas 6 possibilidades, eu vou lançar ele 3 vezes, então tem o primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. A sinal alternativa que apresenta a probabilidade, então eu tenho uma pergunta aí, eu quero saber a chance, o quanto provável é de uma determinada situação acontecer. Então, a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10. Então, eu vou pegar, veja, eu tenho um resultado aqui, vamos dizer que eu tenho um resultado A, eu tenho um resultado B, eu tenho um resultado C, e eu quero saber, somando esses 3, eu vou ter aqui um resultado, eu quero saber qual é a chance desse resultado aqui ser 10. Por exemplo, se o primeiro dado deu 1, o segundo dado deu 1, e o terceiro dado deu 1, na realidade, o primeiro lançamento, né, perdão, eu poderia ter, e aí até interessante, porque se eu tivesse 3 dados, é semelhante do ponto de vista estatístico, que a gente vai efetuar a ação, de pegar um dado e lançar 3 vezes, tá? Então, nesse caso aqui, dessa questão, eu tenho um dado e estou fazendo 3 lançamentos, mas se eu tivesse 3 dados, vamos dizer, um dado vermelho, um dado amarelo e um dado azul, e eu lançasse os 3, seria semelhante o raciocínio, a ideia, a ter um dado, o mesmo dado lançado 3 vezes. Então, vamos dizer que o primeiro lançamento desse dado deu 1, peguei o segundo lançamento deu 1, terceiro lançamento deu 1. Então, eu tenho 3 lançamentos aí para o dado. Se deu 1, 1, a soma deu o quê? 3. Então, não iria atender. Então, eu tenho que observar as possibilidades que eu tenho do resultado da soma, tá? Então, o resultado da soma desses 3 lançamentos, então, eu vou pegar cada lançamento, ver quanto foi que deu, vou somar para ver qual é o valor que vai dar igual. Eu quero saber a probabilidade da 10. Então, sempre que a gente tiver uma questão que envolve probabilidade, a gente tem que observar o seguinte: probabilidade de qualquer coisa que a gente queira é essa relação de quero, tenho, tá? Então, falei em probabilidade, eu estou falando da relação de quero, tenho. Esse tenho, ele é o total de possibilidades. Tudo que pode acontecer. Total de possibilidades.
tá certo? Então, o tenho é o total de possibilidades. E essa daqui é o que atende. Então, esse quero aqui seria a soma igual a 10, ou seja, a quantidade de resultados que atende o que eu quero, atende o meu desejo, a minha necessidade, a minha vontade. Então, eu tenho essa relação. Em regra, a gente vai calcular primeiro, a gente vai observar primeiro tudo que pode acontecer, todos os resultados que podem acontecer para aquela ação que está sendo executada, que nesse caso seria esse lançamento de um mesmo dado 3 vezes. Então, esse tem me dá o total de possibilidades, ou seja, o que é que eu tenho? Tenho é igual ao total de possibilidades. Então, o primeiro resultado, o primeiro lançamento, ele tem 6 opções. O segundo lançamento tem 6 opções. Então, peguei o dado, joguei, pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei esse dado, joguei o segundo lançamento, pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei esse dado, fiz o terceiro lançamento, pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de possibilidades, ó, cada uma dessas aqui pode se relacionar com todas essas, que por sua vez pode se relacionar com todas essas. Então seria 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então a gente já sabe, na nossa fração da probabilidade, que eu tenho aqui embaixo o 216. Certo, gente? Tranquilo? Perfeito? Então, o que que a gente vai ver agora? Vamos tentar ver, veja, uma maneira seria pegar, que é inviável, claro, as 216 situações, resultados, e olhar somando cada um para ver quem é que dá 10. Isso daí seria uma maneira de resolver o problema, mas não é aconselhável pelo tempo que a gente gastaria. Só o tempo que a gente gastaria para enumerar essas 216 possibilidades tornaria inviável esse caminho para a solução. Então a gente tem que observar uma maneira que a gente possa mensurar, identificar, calcular esses resultados. Então, por exemplo, a gente tem que identificar as opções que a soma vai dar igual a 10. O exemplo que eu tenho aqui é, eu vou começar o primeiro dando 1. Então, se o primeiro deu 1, para poder a soma dar 10, está faltando quanto? Está faltando 9. Como é que eu posso obter 9 no outro dado? Pode ser, por exemplo, 3 com 6. Pode ser, por exemplo, 4 com 5. Veja, se o próximo número aqui der 1, o máximo que chegaria é 7, então não dá. Se o próximo número der 2, o máximo que chegaria é 8, então não dá. Se o próximo número der 3, tá? Der 3, aí a gente poderia ter 6. Se der 4, poderia ter 5. Veja que 5 e 6 já está aqui, certo? Então, o que que acontece? Para o 1, eu poderia ter 1, 3, 6. Eu poderia ter 1, 4, 5. Só que esses termos, por exemplo, eu não estou amarrando que o 1 tem que ser o primeiro dado. Eu tô estruturando para poder identificar as opções, para poder ver o total de opções que eu tenho aqui. Então, esses três números, eles produzem a soma 10. De quantas formas diferentes eu posso alterar a posição desses três números? Eu tenho três valores diferentes que eu posso o quê? Permutar eles. Então, esse valor aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1, 6. Existem 6 possibilidades que a gente tem de reorganizar, reagrupar esse 1, 3, 6. Da mesma forma, 1, 4, 5, eu vou ter 6 possibilidades para reagrupar o 1, 4, 5, certo? 1, 4, 5, 1, 5, 4, 4, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 4, 1, 5, 1, 4. Então, essas seriam as 6 possibilidades. Então, eu tenho esse contexto. E aí, a gente faz isso. Ó, eu fiz para 1, aí eu vou fazer para o 2. Então, o que, que a gente tem aqui? Eu fiz para 1, né? Fiz para 1, o 3 e ficou o 6. Beleza. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para dar um destaque melhor, gente. Um minutinho. Aqui, pronto. Então, vejam. Eu tenho um que poderia ser com 3 e o 6. Um que poderia ser com 4 e o 5. Aí eu vim para o 2, ó. O 2, eu teria que formar um conjunto com o quê? Com 8. Eu teria que formar um conjunto com 8, né? Uma soma 8. A soma dá 8. 2 com 1. Aí, ó, eu tenho o 2 aqui. Aí eu tenho 1. Não tem como dar 8. 2, tem que dar 8 com 6. Massa. 3, tem como dar 8 com 5.
4, tem como dar 8 com 4. Aí, Eduardo, e o 5? O 5 já está aqui, ó. 5 com 3, 6 com... Então, eu não repito. Aqui, 2, 2, 6. Percebam, 2, 2, 6, eu tenho uma permutação de 3, que ficaria o mesmo 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, só que observa que eu tenho uma repetição aqui. Então, eu cortei 2 com 2, ficam 3. Então, como aqui esse 2, 2, 6 tem repetição, ficou só 3 possibilidades. 2, 3, 5, os 3 são diferentes, 6 possibilidades. 2, 4, 4. Opa, tenho repetição também, 3 possibilidades. Então, massa, fiz aqui. Aí eu vou para o 3. Veja, o 3 eu precisaria de 7, que seria 3 com 4. Ah, Eduardo, mas para dar 7, não poderia ser 1 com 6? Mas esse 1 com 6 ele já foi, porque o 1 eu já peguei todos. Não poderia ser o 2 com 5? Mas eu peguei o 2, eu peguei todos do 2, então já foi. Então, 7 seria 3 com 4, 1 com 6, 2 com 5. Tá? Só que o 1 com 6 e o 2 com 5, eles já estão presentes, ó, 1 com 6 aqui e o 2 com 5 aqui. Então, seria só esse. É um que tem repetição. Então, ficaria 3. Os do 4 eu já coloquei. Veja, eu tenho 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Já coloquei os do 4. Os do 5 eu já coloquei. Os dos 5 possíveis. E os dos 6 possíveis eu já coloquei também. Então, eu já vi aí, eu já consegui mapear dessa forma todas as situações diferentes em todas as ordens que a soma dá igual a 10. Então, aqui a gente vem, ó, observou que tem 6, 6, 3, 6, 3, 3, igual a 27. Ou seja, o quero, que é o que atende a minha necessidade, atende o meu desejo, é igual a 27. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, o que é que a gente vai concluir aqui na nossa probabilidade? Probabilidade é atende o que eu quero sobre o total que eu tenho. Então, eu tenho 27.216. Aí eu enxerguei aqui, posso dividir esse cara por 9. Então, ficou 3 por 24. Ainda posso dividir. Posso dividir esse cara por 3. Fica 1 sobre 8. Então, probabilidade que a gente tem aqui, 1 sobre 8. Alternativa correta, letra D, 1/8. Tá certo, gente? Então, veja. A questão de conceito de probabilidade não é uma coisa difícil. É igual a quero sobre tenho. Agora, encontrar esses dois camaradas aqui é que pode dar um trabalhinho e que a gente tem que organizar a ideia bem direitinho, prestar atenção para não se perder. Tranquilo, gente? Perfeito. Então, essa questãozinha de probabilidade é bem cara. A questão da IBFC é bem cara. A IBFC gosta de ter umas questões de probabilidade onde existe a necessidade da gente quebrar um pouquinho a cabeça para encontrar se ela sai daquela situação tradicional, e aí a gente tem que elaborar um pouquinho mais, tá certo? Então, vamos em frente aí nesse nosso estudo. Vou trazer algumas outras questões também de probabilidade, que é um tema bem recorrente, até a data da nossa prova. Tá certo, gente? Tranquilo? Lembrando que quinta-feira, 4 de setembro, começaremos a nossa maratona com a resolução passo a passo de mais de 100 questões, claro, questões diferentes das que eu estou colocando aqui no YouTube, então vão somar, tá? Eu vou ficar colocando até a data da prova, resolução de questões aqui no YouTube para a gente trabalhar juntos, tá? E essas questões da maratona vão ser questões diferentes da que eu estou colocando aqui, tá? Diferentes também das que eu resolvi na isolada, e aí a gente vai caminhar junto, tá? Para essa aprovação aí que vai ser massa no concurso que você almeja, no concurso que você tanto esperou que saísse o edital, o TJPE. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, qualquer informação, qualquer dúvida que tiver da resolução dessa questão, quiser dar alguma sugestão, alguma coisa aí, fala comigo pelo Zap, tá certo, gente? Se quiser adquirir o curso também, a maratona, ou mesmo a isolada, fala comigo aí pelo Zap, me segue no Instagram também, e fica seguindo aí no YouTube, porque eu sempre vou ficar colocando questões novas aí sobre essa nossa caminhada juntos, resolvendo questões do IBFC para a prova do TJPE. Tá, pessoal? Tranquilo? Gente, abração, até a próxima questão.